Olá, meu amado, seja muito bem-vindo a mais esse momento do estudo da Palavra de Deus. O nosso desejo é que você saia daqui abençoado através do estudo da Palavra de Deus. A fonte do nosso estudo é a Palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que o pastor acha, não é o que a sociedade acha, mas aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E começamos um estudo falando sobre a vida de Jó, e o título era Como ser um cristão genuíno, como ser um cristão verdadeiro, como ser um crente de verdade. Então, o alvo do nosso estudo é, através do exemplo da vida de Jó, a gente entender aquilo que a gente precisa corrigir e aquilo que a gente precisa buscar. E através da vida de Jó, nós aprendemos isso. Mas eu queria trazer mais algumas informações sobre o livro de Jó. Já trouxe algumas no primeiro estudo, e eu quero dizer para você o seguinte: se você começou a ver esse estudo agora, sem ver o primeiro, dê um pause aí, volte no primeiro, veja como foi a introdução, e após assistir o primeiro, volte para esse vídeo para você aprender o restante dele e aprender realmente como a Bíblia nos ensina a ser crentes de verdade. Então, no primeiro estudo que nós falamos sobre a vida de Jó, nós falamos sobre a importância do livro de Jó. E como o livro de Jó, apesar de ser um livro que não trata de ciência, de sabedoria, de aspectos científicos, ele traz informações científicas para nós. Eu falei que ele fala sobre dinossauros, ele fala sobre a Terra ser redonda, sobre a Terra ser suspensa, sobre o nada. Mas o foco de Jó não está nisso, não é um livro científico, ele é um livro de sabedoria, um livro poético, e nos mostra o problema do mal. Então, se nós formos entender o livro de Jó sobre uma ótica da filosofia, a gente vai entender que Jó está trabalhando sobre isso, né? O problema do mal, porque Jó ele foi acometido pelo mal, e ele foi acometido pelo mal sem ter provocado esse mal. Jó estava inocente nessa situação, apesar de tudo que ele sofreu, ele estava inocente. Não foi ele que buscou as consequências, não foi ele que cavou o próprio buraco para cair e sofrer todas essas coisas, essas vicissitudes que ele acabou sofrendo. Então, trazendo mais algumas informações para você, o livro de Jó foi um livro que foi escrito, de acordo com os estudiosos, no ano 1000 a 2000 antes de Cristo. Então, esse livro ele pode ter mais de 4.000 anos, a gente não sabe. Mas eles datam ele entre 1000 a 2000 anos antes de Cristo. Se isso for verdade, este pode ser o livro mais velho da Bíblia. Então, como é que eles vão dizer? Eles vão explicar o seguinte, que essa tradição, a história de Jó foi passada e alguém escreveu ela. Muitos atribuem a Jó, outros falam que foi uma outra pessoa. Entretanto, independente do que os estudiosos, do que os teólogos dizem, é palavra de Deus e é inspirada por Deus. Independente da data, né? Ele é palavra de Deus, é inspirado por Deus e podemos crer, porque ele traz ensinamentos para nós. Então, falamos sobre a vida de Jó, vemos como Jó sofreu as consequências por causa da atitude, da ação de Satanás, acabou com todas as suas posses, com todos os seus bens, matou os seus filhos. E Jó continua o quê? Íntegro, reto e temente a Deus. E por causa da sua integridade, temor e retidão, nós podemos compreender como é que um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele deve viver. E por isso nós estamos estudando o livro de Jó, para aprender o que nós precisamos corrigir e aprender também aquilo que nós precisamos buscar. Mais uma vez lembrando, isso nós só conseguimos indo até o Senhor. E por isso que no último estudo nós entendemos que um crente de verdade sempre busca a Deus. Mas um crente de verdade também não ama o mundo. Foi os 2 primeiros pontos do nosso estudo que eu falei no momento passado, no estudo passado. Então, seguindo adiante, nós aprendemos que um crente de verdade sempre busca a Deus, mas também um crente de verdade não ama o mundo, mas também um crente de verdade intercede por outras pessoas. Um crente de verdade intercede por outras pessoas. Verso 5. Olha o que acontecia, Jó capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias em seus banquetes, aqui estava falando dos banquetes que os filhos de Jó davam uns para os outros, um momento entre família, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos
Porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Um crente de verdade, ele intercede pelas pessoas. Ele ora pelas pessoas. Nós vemos aqui que Jó, ele colocava os filhos dele diante de Deus. Jó tinha uma preocupação no relacionamento dos filhos dele com Deus. E por isso, naquela administração, no Velho Testamento, antes da lei, e aqui abrindo parênteses, por isso que muitas pessoas datam o livro de Jó para antes de Moisés, porque não havia um sacerdote instituído. O sacerdote instituído vem depois da lei. Na época de Abraão, por exemplo, Abraão, ele oferecia sacrifício por ele e pela sua família. Aqui nós vemos Jó fazendo o mesmo. Provavelmente Jó é contemporâneo de Abraão, e Abraão viveu muitos anos antes de Moisés. Por isso que é um livro considerado por muitos um livro muito antigo. Então, fechando parênteses, aqui a gente vê Jó, ele intercedendo pelos seus filhos. Ele entendia a importância de se interceder, pelos seus filhos, interceder pela sua família. Porque um crente verdadeiro, um crente de verdade, ele intercede. E ele intercede pelos seus. Meus amados, nós precisamos cada vez mais buscar interceder pelas pessoas, orar pelas pessoas. Então, nós precisamos aprender e colocar isso em prática. Orar pelos nossos filhos. Mas aí você pode pensar, mas eu não tenho filhos. Mas aqui, Jó nos ensina a interceder. Interceder pelo seu marido, interceder pela sua esposa. Muitas vezes há problemas nos casamentos e nós estamos focando no cônjuge, achando que o cônjuge que nos maltrata, que o cônjuge que nos está fazendo mal, que o cônjuge nos provoca, que o cônjuge, como diz aqui no interior da Bahia, nos pirraça. Meus amados, a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Nós precisamos entender que o nosso cônjuge, se você está passando por essa situação, ele não é o nosso adversário é Satanás. E para lutar contra Satanás, nós precisamos o quê? Interceder. A nossa arma é a oração. E orando, Deus vai agir. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Então, Jó, ele intercedia pelos seus filhos. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Nós precisamos interceder pela nossa família. Jó, ele intercedia pela sua família. Mas é interessante notar que Jó, ele tinha uma vida de intercessão não apenas pela a sua família, aquele núcleo familiar, mas ele também orava pelas pessoas próximas a ele. Por exemplo, se você for lá em Jó, capítulo 48, verso 8, nós não vamos ler o texto agora, vai ser no próximo estudo, mas lá você vai ver Jó intercedendo pelos seus amigos. Então, nós precisamos interceder também pelas aquelas pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos orar pelos problemas que elas têm enfrentado, sejam doenças, problemas financeiros ou qualquer outro, problemas de relacionamento. Mas também precisamos orar e principalmente pela salvação daqueles que nos rodeiam, que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Nós precisamos orar, porque um crente verdadeiro, um cristão genuíno, ele intercede pelas pessoas. E Jó, ele mostra que ele orava pelos seus amigos, mesmo quando os seus amigos não agiram como amigos, agiram como inimigos. Você que conhece o livro de Jó, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nos próximos estudos, vocês vão ver que os amigos de Jó não agiram como amigos. Eles agiram como acusadores. Nós vamos ver isso do capítulo 3 até o capítulo 37, se eu não me engano. Jó estava sendo acusado pelos seus amigos. Os amigos de Jó agiram mais como inimigos. Então, Jó, apesar dessa atitude dos seus amigos, agindo como inimigos, o acusando, Jó intercedeu por eles. O que acontece? Isso aqui se cumpre no mandamento que o Senhor Jesus nos falou. Nós precisamos orar pelos que nos perseguem. Nós não podemos orar apenas pelos da nossa família. Nós não podemos orar apenas pelas pessoas que nos rodeiam, os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, mas precisamos orar também por aqueles que nos perseguem, pessoas que agem como acusadores, como inimigos nossos. Nós precisamos orar por todas as pessoas, para que as pessoas conheçam o que nós conhecemos, para que as pessoas se entreguem ao nosso Salvador e tenha certeza, se uma pessoa te persegue e você ora por ela,
aquele ódio que está no seu coração, aquele sentimento ruim que você está alimentando contra aquela pessoa, aquele sentimento vai embora. É por isso que o Senhor Jesus falou, orem pelos que vos perseguem. Nós precisamos orar pelas pessoas que nos perseguem. Primeiramente, por elas, para que elas possam conhecer o Senhor e Salvador nosso, mas também por nós, para que esse sentimento desapareça do nosso coração. Porque um cristão de verdade, ele não tem esse sentimento, e um cristão de verdade, um crente verdadeiro, ele intercede pelas outras pessoas. O que nós podemos aprender também, aqui com Jó, é que ele fazia isso com frequência. No final do verso 5, fala que Jó fazia isso continuamente, ou seja, havia uma frequência. Ele não fazia isso apenas uma vez e parava por ali, mas pelo contrário, ele fazia isso frequentemente, continuamente. A gente vê que Jó tinha uma vida de intercessão, uma vida de oração pelas pessoas. Nós precisamos adquirir esse hábito também. E é interessante que para se perder um hábito é rápido, mas para se adquirir um hábito é difícil, é complicado. Então, meus amados, nós precisamos ter esse hábito de oração. É por isso que a palavra de Deus fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Nós precisamos orar sem cessar, ter essa vida de oração, essa vida de intercessão. E nós vemos que um crente de verdade, um cristão genuíno, ele intercede pelas outras pessoas. Nós podemos aprender ainda, aqui no livro de Jó, que um crente de verdade, um cristão verdadeiro, ele testemunha. Verso 8, olha o que nós podemos ver. E disse o Senhor a Satanás, capítulo 1, verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, ele tinha um bom testemunho. E esse testemunho dele foi dito aqui, não por as pessoas que o rodeavam, mas por Deus, o próprio Deus. O Deus que conhece o nosso coração. O Deus que sabe as palavras que nós vamos falar antes mesmo da gente dizê-las. Salmo 139 diz isso. Então, este Deus, o nosso Deus, o único Deus, ele conhece todas as coisas. O que ele diz sobre Jó? Que Jó era temente a Deus, que Jó era íntegro e reto e que se desviava do mal. Jó tinha um bom testemunho. Meus amados, como eu disse no primeiro estudo, 25% da população brasileira, cerca de 25% da população brasileira, hoje se diz evangélica. Mas não vemos o evangelho nessa população, não vemos um cristão verdadeiro, um crente genuíno nessa população. E nós, podemos ver isso em nós mesmos? Eu consigo ver que eu sou um crente verdadeiro, um crente genuíno? Olhando para mim mesmo, para as minhas atitudes, para as minhas palavras, para o meu agir, eu consigo ver um crente verdadeiro, um cristão genuíno? Jó, ele tinha um bom testemunho. Nós precisamos, assim como está lá na carta aos Coríntios, examinar a nós mesmos. E precisamos fazer isso frequentemente. E ao fazer isso, meus amados, todos nós vamos ter coisas a corrigir. Vamos ter coisas a mudar. E o nosso alvo não é ser como as pessoas que nos rodeiam. O nosso alvo não é ser como o nosso pastor, como o missionário. O nosso alvo é ser como Jesus. Nós temos esse alvo, é olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando olhamos para Ele, vemos que estamos muito distantes e temos muito a mudar. E tem muitas coisas na nossa vida a ser transformada. E só através desta atitude, só através dessa iniciativa é que nós verdadeiramente vamos conseguir ser como Jó, obter um bom testemunho. Um bom testemunho diante das pessoas e um bom testemunho por quê? Porque Deus vai estar observando a nós. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui sobre essa questão de testemunho é que quem deu o bom testemunho aqui foi Deus. Por que isso é importante, meus amados? Porque nós não devemos estar preocupados com o que as pessoas estão vendo em nós apenas, mas principalmente sobre o que Deus está vendo em nós. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós podemos ter uma vida hipócrita, e a palavra certa é essa. Por exemplo, se você for olhar no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai ver Cristo o tempo todo criticando a hipocrisia dos fariseus e saduceus. Os fariseus e os saduceus estavam o tempo todo querendo mostrar um bom testemunho através do seu exterior, mas as suas atitudes e palavras não
não atestavam aquilo que eles estavam vivenciando. Eles ensinavam algo, mas viviam diferente. Você deve ter já conhecido aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Então, o que é isso? A pessoa está ensinando uma hipocrisia. Nós, se quisermos ser crentes verdadeiros, cristãos genuínos, não podemos viver uma vida hipócrita. Nós temos que fazer o seguinte, faça o que eu estou falando, que é a palavra de Deus, porque eu estou tentando e lutando para fazer o que a palavra de Deus manda. A nossa vida, as nossas palavras têm que estar andando juntas com as nossas atitudes. Não podemos ser como os fariseus e saduceus. Não podemos ser hipócritas. Tem uma passagem em Mateus 25, 3, que diz o seguinte: Jesus está criticando a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, e ele fala, olha, eles alargam, né, os filactérios e alongam as franjas da roupa para dizer que eles são mais espirituais. Eles gostam de orar publicamente para que as pessoas possam ver. Meus amados, o nosso testemunho, nós não temos que estar preocupados com as pessoas ao nosso redor, de maneira que elas vejam o Cristo que nós servimos. Não podemos mostrar isso exteriormente, nós temos que mostrar isso interiormente também. Claro que as pessoas precisam ver. Mas se eu estiver preocupado apenas com as pessoas que me rodeiam, se eu estiver preocupado, se nós estivermos preocupados apenas com as pessoas que estão nos observando, quando nós estivermos sozinhos, nós vamos ter a impressão ou o desejo de fazer tudo aquilo que desagrada a palavra de Deus. E é por isso que muitas pessoas pensam que ser crente é ir à igreja de domingo. Então, indo à igreja de domingo, as pessoas vão falar, não, ali eu sou crente. Canta louvores a Deus, ora no momento de oração, escuta a palavra de Deus, e quando saem da igreja, e quando estão sozinhas, elas não têm mais motivos para testemunhar. Por quê? Não tem ninguém olhando. Isso é o quê? Hipocrisia. Muitas pessoas acham que tem que ser crente quando o pai e a mãe, que são crentes, estão próximos de nós. Muitos adolescentes e jovens agem dessa maneira. Agem, não, quando meu pai e minha mãe estão perto de mim, eu sou crente. Mas quando o pai e a mãe não estão próximos, ela age de uma maneira que desagrada a palavra de Deus. Por quê? Eles não veem necessidade de testemunhar. Meu amado, o nosso testemunho não tem que ser visto pelos homens, nós temos que estar preocupados em que nosso testemunho seja visto pelos homens apenas, mas principalmente por Deus, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. E se Deus, Ele olha para nós e vê que nosso testemunho, a nossa vontade de obedecer a Ele está em todo lugar, Ele vai conhecer o nosso testemunho e vai ver e vai atestar que o nosso testemunho é bom. E é por isso que Jó é dito que ele era temente a Deus e se desviava do mal. Porque o temor de Deus o fazia se desviar do mal. Não era o temor aos homens, não era o temor ao pastor, não era o temor aos irmãos, não era o temor ao pai e à mãe, mas o temor ao Senhor. Jó temia se desviar dos caminhos do Senhor. Jó temia pecar contra Deus e por isso ele obteve um bom testemunho. Então, meus amados, isso não quer dizer que nós não devemos nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Claro que devemos. Devemos buscar dar um bom testemunho às pessoas que estão ao nosso redor para que elas possam ver a diferença em nossa vida. Mas nós precisamos principalmente nos preocupar porque Deus está nos vendo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E ao nos preocuparmos com o que Deus está vendo, nós vamos obter um bom testemunho diante de Deus e principalmente e também diante das pessoas que nos rodeiam. Então, um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele intercede pelas outras pessoas, mas também ele testemunha. E testemunhar também não é só agir, mas testemunhar é falar. E você vai ver Jó do capítulo 3 até o capítulo 37, também o capítulo 42, Jó falando. E qual era o teor do discurso de Jó? Deus. Deus estava nas palavras que Jó estava proferindo. Meus amados, Deus deve estar nas nossas palavras. Quando nós estivermos conversando, quando nós estivermos falando com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso parente, com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso cônjuge, se ele não conhecer ao Senhor, Deus tem que estar nas nossas palavras. O nosso Senhor e Salvador, a obra salvífica de Cristo, que veio ao mundo para salvar todas as pessoas, tem que estar nas nossas palavras. Nós precisamos testemunhar, não apenas com a vida, mas também com as palavras. Nós estamos aqui também para testemunhar. Um crente verdadeiro, ele testemunha. Um cristão genuíno, ele fala da salvação em Cristo Jesus, anuncia o evangelho para aqueles que nos rodeiam. E nós vemos Jó falando de Deus aqui no livro dele o tempo todo.
E nós vamos ver que Jó, mais à frente a gente vai estudar mais sobre as palavras de Jó, mas nós vamos ver que Jó, ele não apenas testemunhava, mas também o quê? Ele louvava a Deus. Então, nós vamos ver isso no verso 21 e no verso 22. 20 a 22 do capítulo 1. Então, um crente de verdade também, ele louva a Deus. Verso 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Verso 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Um crente de verdade, um crente genuíno, ele louva a Deus. Meu amado, nós precisamos louvar a Deus. E diferentemente do que as pessoas pensam, louvar a Deus não é só cantar a Deus, não. Louvar a Deus é um estilo de vida, é um modo de se viver. Jó, ele tinha esse espírito, ele tinha esse modo de vida, ele tinha esse estilo de viver, de louvar a Deus, porque um crente de verdade, um cristão genuíno, ele louva a Deus. As perdas materiais e familiares não mudaram as palavras de Jó. Então você vai ver que tendo as coisas, os bens materiais, tendo os filhos, ou não tendo essas coisas, nem os filhos, Jó continuou louvando a Deus. Meu amado, um crente de verdade, um cristão genuíno, ele continua louvando a Deus. E nós podemos ver isso, por exemplo, lá em Atos 16. Atos 16, Paulo e Silas, eles são torturados, eles são chicoteados, depois eles são presos. E eles são postos em uma prisão, os pés deles estão presos no tronco, e em meio àquela dor da tortura que eles sofreram, eles estavam ainda lá no fundo de uma prisão. As prisões naquela época, a maioria delas eram cavernas, e lá cheia de ratos. Muitas pessoas não conseguiam nem sair de lá vivas, ou quando saíam leprosas. Então esta era a situação de Paulo e Silas ali em Atos 16. E o que acontece? No meio daquele momento de dor, de sofrimento, num local horrível, escuro, cheio de doenças, eles louvam ao Senhor. Por quê? Um crente de verdade, um cristão verdadeiro, ele louva a Deus. Porque ele sabe que essas coisas daqui, desse mundo, são passageiras. E o que Deus promete para nós não pode se comparar com os problemas que nós enfrentamos aqui. Então, se chegar um momento difícil, um momento de aflição, um momento da calamidade, você pode ter certeza e olhar para o futuro e saber o que Deus reserva para você. Crente de verdade, cristão verdadeiro, o que Deus promete não pode se comparar com as coisas que estão aqui. E sabendo disso e crendo nisso, você vai louvar a Deus. Você vai ter uma atitude totalmente contrária do que todas as pessoas do mundo que não conhecem a Deus teriam. Você vai louvar a Deus, porque você sabe que a nossa esperança não está nessa pátria aqui, mas na celeste, na que há de vir. Por isso Paulo e Silas louvaram. Por isso que aqui Jó adora, Jó bendiz o Senhor, e Jó não atribui a Deus falta alguma. Jó não foi maldizente, Jó não foi reclamão, Jó não foi amargo. Muitas vezes as coisas dessa vida nos deixam amargos. E infelizmente há muitos cristãos que estão andando por esse caminho. O caminho da amargura, o caminho da reclamação, o caminho da maledicência. Meu amado, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Olha como Jó encarou as coisas. Nós precisamos olhar para a vida de Jó. E nós, olhando para a vida de Jó, podemos nos voltar para Deus e falar: Senhor, eu não quero ir por esse caminho. Eu não quero ir para o caminho da amargura. Eu não quero ir para o caminho da murmuração. Eu quero ir para o caminho que agrada o Senhor. E o caminho que agrada o Senhor é louvar a Deus. Independente se as coisas estão más ou estão boas. Louvar a Deus em todo o tempo. E Jó, ao fazer isso, ele não colocou a culpa em Deus. Não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não disse: Deus, é o Senhor que está fazendo isso comigo. Deus, o Senhor é o culpado disso. Pode parecer palavras fortes, e são palavras fortes, mas muitas vezes, apesar da gente achar que essas coisas são palavras fortes, muitas vezes nós agimos assim. E eu quero encerrar esse estudo aqui contando uma experiência minha. Eu estava na aldeia há uns anos atrás, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e meu filho,
Eu creio que muitos de vocês devem ter ouvido essa história, deve ter até orado por nós. Meu filho, no pescoço de meu filho começou a aparecer um caroço. E esse caroço começou a crescer. E, para encurtar um pouco a história, conversamos com algumas médicas. Nós na aldeia, as médicas fora, 2 delas principalmente, uma estava em Rio Branco, outra em Manaus, e elas orientaram a gente a sair para cuidar do nosso filho, porque o caroço estava crescendo rapidamente. Estávamos com medo de ser câncer. Pedimos oração para as pessoas, na aldeia ainda, e no dia ali que a gente estava preparando para sair, arrumando as coisas, a realidade na aldeia é bem complicada, porque a gente vai sair, a gente tem que encaixotar tudo, arrumar tudo, porque se a gente não fizer isso, quando a gente voltar, nós não temos mais nada. Tudo foi perdido, né? Os insetos, os bichos comem tudo, acabam com tudo. Então temos que colocar tudo dentro da nossa casa, encaixotado, arrumado. Então eu estava cuidando disso, pegando as ferramentas que estavam do lado de fora da casa, colocando dentro de casa. E aí um colega meu, um amigo meu, que é missionário também comigo na aldeia, ele chegou para mim, perguntou como é que estavam as coisas. Eu falei, olha, a gente está triste, minha esposa já chorou muito, mas a gente está confiando em Deus. Mas eu abri o meu coração com ele e falei assim, olha, o que está acontecendo? Eu fico olhando assim, eu sei que Deus é todo poderoso. Eu sei que Deus, Ele pode mudar essa realidade. Eu sei que Deus ama esse povo e nos trouxe até aqui para anunciar o Evangelho para esse povo. Mas eu não consigo entender por que Deus não facilita as coisas. Então, eu coloco isso diante do Senhor. Por que o Senhor não facilita as coisas? Então, eu não entendia naquele momento porque Deus não estava facilitando as coisas para a gente. A gente tendo que sair da aldeia e principalmente por um problema grave no nosso filho. Mas eu disse no final, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu sei que ele tem um propósito em todas as coisas. Meus amados, o final é que nós saímos da aldeia e quando a gente colocou os pés em Porto Velho, o caroço começou a desinchar. E eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, Deus não nos queria lá. Agora, por quê? É que eu quero saber. Então, eu comecei a orar a Deus, eu e minha esposa orando a Deus, e graças a Deus não teve nada grave com o nosso filho, foi uma infecção viral. Então, depois eu fui entender. Deus nos tirou de lá para nos trazer até a Bahia, e eu tive um momento com meu pai, uma tarde, e naquele mesmo dia, depois de eu sair da casa de meu pai foi internado, era a época do Covid, ele tinha contraído Covid, e depois de 16 dias ele faleceu. Deus me tirou da aldeia para eu ver o meu pai, para eu me despedir de meu pai. Por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Deus sabe tudo o que faz. E assim como Deus falou ao meu coração e me ajudou a ter aquela atitude naquele momento, Deus falou ao coração de Jó, e Jó teve essa atitude de adoração, de bendizer a Deus, de não atribuir culpa a Deus. Meu amado, essa é a atitude de um crente verdadeiro. Temos que ser crentes que louvam a Deus, independente das coisas estarem boas, independente das coisas estarem ruins. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E precisamos louvar a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Então, encerrando esse estudo, aprendemos aqui que temos que ser crentes que intercedem uns pelos outros, temos que ser crentes e cristãos verdadeiros que testemunham, e temos que ser crentes que louvam o Senhor, porque Ele é o único digno de ser louvado. O desafio para nós, irmãos, sermos crentes verdadeiros, sermos cristãos genuínos. Que Deus te abençoe e nos ajude nessa caminhada.